Meu nome é Elisa e eu sou diretora de produção. Vou responder agora as questões do J. Machado, da Ana Lígia Mendes e do Caio. Vou começar falando sobre o processo de criação do projeto gráfico de capa e miolo dos nossos livros. O departamento editorial e a produção fazem reuniões semanais para decidir as características de cada livro. Alguns livros entram em padrões de papel, que é o pólen, de gramatura, dependendo do número de páginas, 80 ou 90 gramas, e de formato, que é o 14 por 21 ou 16 por 23. Mas alguns saem desse padrão e aí a gente pode brincar com outras características. Então, nessas reuniões, a gente primeiro decide quem vai ser o capista, são todos freelancer. A gente trabalha pensando no briefing que a gente vai dar para esse capista e nos recursos gráficos que esse livro pode ter. Por exemplo, verniz ultravioleta, ou um hot stamping, ou um silk screen. Todas essas características dependem do custo que o livro precisa ter e do prazo que eu tenho. Então, por exemplo, se é um livro que a gente está esperando que vai vender bastante, eu preciso reimprimi-lo em 5 dias, por exemplo, eu não posso muitas vezes ter muitos recursos, porque aí não dá tempo de fazer uma reimpressão rápida. Depois dessa reunião de briefing, a gente também tem as reuniões de layout para decidir qual capa vai ser feita. Nessas reuniões, o editorial e a produção conversam juntos e muitas vezes com os autores nacionais também. A gente manda para os autores, eles dão uma olhada e tal. Depois que a gente decidiu então qual layout a ser feito, a gente faz provas de cor desse layout e essas provas de cor retornam para os artistas gráficos para eles verificarem como ficou. Basicamente é isso. Assim, a Ana Lígia pergunta sobre quando tem texto de quarta capa, quando tem orelha. Quase sempre tem. O que hoje a gente tem são livros muito diferentes, por exemplo, do Quadrinhos na Companhia. Então, aí cada livro tem um formato, às vezes tem orelha, às vezes não tem. E aí, assim, é mesmo caso a caso que a gente pensa. Oi, meu nome é Fábio, eu trabalho aqui no Departamento de Artes da Companhia das Letras, sou responsável pelas capas dos nossos selos adultos. Agora eu vou responder as perguntas a respeito da escolha de capistas, de artistas, respondendo diretamente a Cristina Guerra, Rodrigo Strobel e Diego Alves. Como a Elisa falou anteriormente, a gente tem uma reunião semanal que decide várias coisas sobre capas, que seria a escolha do capista para aquele título, o briefing de cada livro e também a aprovação dos layouts mandados pelos capistas. De acordo com o tipo, se é ficção, não ficção, ou uma literatura mais pesada, contos, etc. De acordo com os colaboradores que a gente tem, que já são geralmente a gente trabalha há algum tempo, tem alguns inclusive desde o começo da editora, a gente já sabe qual funciona melhor com um tipo de livro. Por exemplo, o João Batista, que criou a coleção, a cara da coleção Jornalismo Literário, ele trabalha muito bem a questão das fontes, por exemplo, toda essa coleção ela só trabalha com tipografia e sem imagem nenhuma, e ele trabalha muito bem com isso. Então a gente pensa livros com esse tipo que a gente quer uma cara desse tipo, a gente manda para ele, ou se a gente prefere utilizar algum artista já que a gente já tem na cabeça, como no caso da coleção da Lígia Fagundes Telles, que a gente pensou na Beatriz Milhazes, e o Raul e a Cláudia Warrack trabalham muito bem com a utilização de obras
de artista plástico, sobre quadros. Em alguns casos que a gente pede, por exemplo, como nesse caso que a Elisa Randall fez, que é assim, a gente tinha pensado em colocar um ilustrador, ou alguém que pudesse dar uma cara de quadrinhos, que foi nesse caso que a Elisa pediu para o Thiago Judas fazer uma ilustração especialmente para essa capa, que é uma coisa um pouco mais rara. Geralmente a gente pega obras já existentes. Então, assim, a partir dessa escolha do capista também a gente já surge também o briefing. A gente fala assim, ou a gente escolhe uma capa puramente gráfica, que só a utilização de grafismos, de fontes e sem utilização de nenhuma de fotografia, como é um caso que o Kiko Farkas e a Máquina Studio propuseram nesse livro do Coetzee. A gente pode ver que assim, eles se resolveram super bem, com coisas diferentes, e a partir só de uma ideia, tipo, vocês têm que fazer uma capa puramente gráfica, e eles surgiram com esse tipo de coisa. Depois disso, o briefing, dependendo do artista gráfico, ele prefere receber um briefing, um resumo do livro, ou os aparatos, que é o texto de quarta capa, ou alguns preferem ler o livro inteiro, e a partir disso ter uma ideia. Mas em alguns livros a gente já tem uma ideia bem específica. Assim, o editor, quando lê, já tem uma ideia, fala assim, nossa, se a gente usar aquele fotógrafo ou aquela artista, já daria aí já passa pro capista e fala assim, olha, a gente sugere isso. E às vezes, claro, que dá certo. A partir disso, o capista ele tem geralmente 2 semanas para trabalhar essa capa, e ele apresenta alguns layouts, e nessa reunião é aprovado ou não. Em muitos casos, que eu acho que é interessante, que os autores dos livros também eles precisam aprovar essas capas. Acho que agora também, para responder aqui ao Rodrigo, que pergunta sobre o Jeff Fisher. Jeff Fisher é um australiano que mora atualmente na França. E foi interessante a chegada dele, porque ele é, acho que um dos únicos artistas, designers estrangeiros que trabalham sempre com a gente. Ele faz todo o projeto da coleção de bolso, essa coleção que a gente lança cerca de 2 títulos por mês. Como que funciona? A gente manda o título, o autor e uma ideia de desenho, e a partir disso ele faz toda a capa à mão, escaneia e manda pra gente. Ele surgiu a partir da indicação de uma editora nossa que achou um trabalho dele super legal, a gente acabou entrando em contato com ele e agora a gente sempre se comunica por e-mail e funciona super bem. Queria falar também sobre a escolha dos capistas e como a gente seleciona para começar a trabalhar com a gente. Como disse antes, vários deles trabalham há muito tempo, desde o começo da editora, e sempre a gente acaba selecionando muito por portfólios. A gente está aberto a receber, existe na parte de contato do site, tem toda uma explicação, e a gente sempre está atrás de gente nova e talentosa para trabalhar conosco.